Então, galera, vamos resolver aqui um exercício onde nós iremos utilizar a equação de Gauss e a equação do aumento linear transversal. Vamos lá. Uma lente convergente funcionando como lupa possui 10 centímetros de distância focal. Uma pessoa observa a imagem de um objeto colocado a 8 centímetros da lente. Determine o aumento linear transversal. Então vejam, a questão disse que nós temos uma distância focal de 10 centímetros, foi dado aqui, ó, distância focal 10 centímetros, e uma pessoa observa a imagem de um objeto colocado a 8 centímetros da lente. Então a distância do objeto é 8 centímetros. Então, 8 centímetros em relação à lente. A questão nos pede o aumento linear transversal, representado pela letra A. Para encontrarmos o aumento linear transversal, nós vamos utilizar essa expressão, A igual a menos P' sobre P. Só que nós não temos o valor de P'. Para encontrarmos o valor de P', nós vamos utilizar, a princípio, a equação de Gauss. Então, nós encontramos o valor de P' com a equação de Gauss e substituímos na segunda equação, na equação do aumento linear transversal, para encontrarmos ele. Tudo bem? Então, vamos lá. 1 sobre F, distância focal, igual a 1 sobre P, distância do objeto, mais 1 sobre P', distância da imagem em relação à lente. 1 sobre F, 10 centímetros, igual 1 sobre P, 8, mais 1 sobre P'. 1 sobre P' vai ser igual a 1 sobre 10. O mais 1 sobre 8, que está positivo, jogo para depois a igualdade, negativo. Então vejam. Vou tirar o NMC de 10 e 8, certo? Então vejam, 1 sobre P' vai ser igual. O NMC de 10 e 8 é 40. 40 dividido por 10, 4. 4 vezes 1, 4. Menos 40 dividido por 8, 5. E 5 vezes 1, 5. Trazendo para cá. 1 sobre P' vai ser igual. 4 menos 1. Perdão. 4 menos 5. Menos 1 sobre 40. Vou multiplicar cruzado a partir deste ponto. P' vezes menos 1, menos P', igual 1 vezes 40, 40. Multiplico aqui por menos 1, porque aqui está negativo. Menos com menos, mais P', mais com menos, menos 40. A unidade de medida de P' vai ser centímetros, tá? Centímetros porque a distância focal e a distância do objeto em relação à lente estão medidos em centímetros. Então, a distância da imagem também vai ser medida em centímetros. Entendido? Vamos para o próximo exemplo. Então, galera, vamos resolver agora o nosso exemplo 2. Vamos lá. Um objeto luminoso de 8 centímetros de altura está colocado a 20 centímetros de uma lente divergente, de distância focal 30 centímetros. Determine as características, posição, tamanho, natureza da imagem. Então vamos lá. Vamos anotar os dados que a questão nos oferece. Primeiro, um objeto luminoso de 8 centímetros de altura. Então a altura do objeto, representado pela letra O, 8 centímetros. Está colocado a 20 centímetros de uma lente divergente, de distância focal 30 centímetros. Então o objeto foi colocado a 20 centímetros de distância, né, de uma lente divergente. Então P, 20 centímetros. E a distância focal, 30 centímetros. F igual a 30 centímetros. A questão pede as características da imagem. As características da imagem são
a posição da imagem, o tamanho da imagem e a natureza, se é virtual, se é real, entenderam? Então vamos lá. Vamos encontrar primeiro a posição da imagem. Para encontrarmos a posição da imagem, vamos utilizar a equação de Gauss. 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Uma informação importante. A questão está falando sobre uma lente divergente. Não esqueçam que quando a lente é divergente, a distância focal é menor do que zero. Se é menor do que zero, então esse 30 aqui tem que ser negativo, tá? Não podemos esquecer isso. Então, menos 30. Então aqui eu vou ter, menos F, porque a distância focal é menor do que zero. Isso acontece quando a lente for divergente. Não esqueçam disso. Lente divergente, distância focal menor do que zero, tá? É uma informação importante. Vamos substituir então os dados na equação de Gauss. 1 sobre 30, tá aqui, menos 30, tá? Na verdade, esse menos não é para estar aqui, não. É aqui que eu vou colocar. Então, 1 sobre 30 negativo, igual 1 sobre P, mais o valor de P eu tenho, 20 centímetros, mais 1 sobre P', que eu estou procurando. 1 sobre P' vai ser igual, estou dizendo que 1 sobre P' igual a menos 1 sobre 30. 1 sobre 20 que está positivo passa para depois da igualdade negativo. Então, menos 1 sobre 20. 1 sobre P' vai ser igual. O mínimo de 30 e 20 é 60. Então, vamos colocar aqui. 60 dividido por 30 vai ser 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos, que é esse menos aqui. 60 por 20, 3 vezes 1, 3. 1 sobre P', repetir, 1 sobre P', igual. Menos 2 menos 3, menos 5, sobre 60. Chegando aqui, eu vou multiplicar cruzado. P' vezes menos 5, menos 5 P'. 1 vezes 60, 60. Multiplico aqui por menos 1, porque aqui está negativo, tá? Então, menos com menos, mais 5 P', igual. Mais com menos, menos. 60 vezes 1, 60. P' vai ser igual a menos 60 dividido por 5. 60 dividido por 5, P', 60 por 5 vai ser igual a menos 12. Menos porque aqui está negativo também. Então, menos 12 centímetros. Então, eu já encontrei a posição da imagem. A posição da imagem em relação à lente é de menos 12 centímetros. A questão também está nos pedindo o tamanho e a natureza da imagem, tá? Então vejam só, vou ter que apagar aqui o quadro para poder fazer o restante da questão. Printa aí a tela do seu celular, tá? Para você anotar o cálculo, tudo bem? Vamos apagar aqui rapidinho. Então olha só, vou deixar esse lado aqui, que é uma característica da imagem que nós já encontramos, que é a posição. Agora nós vamos encontrar o tamanho da imagem. Para encontrar o tamanho da imagem, nós vamos utilizar essa relação. I sobre O igual a menos P' sobre P. Lembra lá da equação do aumento linear transversal, tá? Então, a altura da imagem é o tamanho que eu estou querendo descobrir, o tamanho da imagem. Então, é o I, sobre o valor de O foi fornecido, um objeto luminoso de 8 centímetros de altura.
Então, a altura do objeto, ó, 8 centímetros. Igual a menos P', eu encontrei aqui, menos 12. E o objeto foi colocado a 20 centímetros de uma lente divergente. Então, o P é 20 centímetros. Então, aqui eu vou multiplicar cruzado. Uma observação importante. P' é menos 12. E eu já tenho um menos aqui na fórmula. Tá? Então, menos da fórmula. Vamos colocar aqui entre parênteses. Ó, menos da fórmula menos 12. Eu vou fazer aqui um joguinho de sinal. Cuidado com os sinais, tá, gente? I sobre 8, menos com menos, mais. Então, mais 12 sobre 20. Vou multiplicar cruzado agora. I vezes 20. 20 vezes I, igual 8 vezes 12. Vamos ver aqui. Ó, 8 vezes 2, 16, leva 1. 8 vezes 1, 8, mais 1, 9. Então, 96. Então, olha aqui. I vai ser igual a 96. O 20 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, o I vai ser igual a 96 dividido por 20 vai ser 4,8. Então, 4,8 é o tamanho, a altura da imagem. Essa altura também é medida em centímetros, tá? Então, o I, 4,8. E a natureza da imagem vai ser real ou virtual? Não esqueçam, sempre que tivermos lente divergente, a natureza da imagem vai ser sempre virtual. Tá? Então, as características da imagem formada serão imagem virtual, coloca aqui, imagem virtual, menor. Por que menor? Percebam ó, que a imagem formada é 4,8 centímetros. Enquanto que a altura do objeto real é 8 centímetros. Então, a imagem do objeto é menor do que o objeto real. Então, a lente divergente sempre vai formar imagem virtual, imagem menor, que podemos comprovar aqui quando comparamos os valores, 4,8 e 8 centímetros. Então, imagem menor. E a imagem também vai ser direita. Então, essas são as características da imagem, tá? Não esqueçam, lentes divergentes formarão imagens virtual, menor e direita, tá? Gente, espero que vocês tenham entendido. Façam as atividades mínimas e complementares da apostila de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.